as blind as he can be, just sees what he wants to see. Nowhere, man, can you see me at all. Nowhere, man, please listen. You don't know what you're missing. Nowhere, man, the world is at your command. Olá, pessoal! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um vídeo aqui no canal Let It Beatles, do Marcelo Sanches. Eu quero agradecer a todos de antemão, aqueles que acompanham aqui os meus vídeos. Canal Let It Beatles, aí há 2 anos e meio, 3 anos no ar, eu preciso ver isso certinho depois. Devagar e sempre a gente vai seguindo aqui. Aquele bate-papo sobre Beatles, sobre as carreiras solo, sobre gente que foi influenciada pelos Beatles. Não deixe tacar o dedão aí, dar um like e coisa e tal, né, gente? Vamos em frente. Hoje, para dar uma quebra aí na discografia comentada dos Beatles, aliás, já faz alguns vídeos que eu não falo da discografia comentada. Eu vou voltar aí essa semana ainda para falar, para continuar. Eu acho que agora vai ser o Lennon, a caixinha do Lennon, né? Aquela coletânea que eu acho que é a melhor que tem do John Lennon, enfim. Hoje eu ainda quero assim fazer um vídeo sobre as loucuras de um Beatlemaníaco, né? As manias, a redundância, o pleonasmo, as manias de um Beatlemaníaco, né? Bom, nessa era digital, que já tem aqui, vamos dizer, 25 anos, 20 anos, sei lá. Faz uns 20 anos que eu aprendi a gravar CD no computador e tal. Eu fazia as minhas coletâneas nas fitas cassete, como todo mundo. Depois a gente passou a fazer nos CDs. Com o tempo veio, né, veio aquela série de programas de computador para fazer capa, etiqueta, parará. Bom, eu sei que eu costumo fazer isso como uma forma assim de relaxamento absoluto, sabe? É o meu remédio psiquiátrico. Eu gosto de, por exemplo, montar coletâneas ali quando chega no fim de semana, né? Eu sou muito caseiro, gosto de ficar muito em casa, então eu aproveito o tempo que eu tenho para ficar bolando umas loucuradas, assim, umas charopadas, isso aos olhos dos normais, porque a gente sabe que são as coisas assim aparentemente mais tolas diante desse mundo voraz do capital, do capitalismo. São essas coisinhas que nos dão prazer verdadeiro, né? E a gente relaxa, se perde ali, é um hobby muito agradável, né? Eu odeio essa palavra hobby, porque tudo que você faz com o coração é visto mais ou menos como uma coisa assim, inútil, que não serve para nada. Ou seja, assim, quando você não está trabalhando para alguém, ou de repente para você mesmo, para fazer grana, para manter a máquina funcionando, né, consumo, você está fazendo uma coisa que você gosta, isso é visto como uma coisa assim, supérflua, né? Enfim, outras coisas. Eu sei que uma das manias que eu tenho em relação aos Beatles, e até a outras bandas, mas muito mais com os Beatles, que são a banda do meu coração, a primeira banda de rock da minha vida, enfim, a trilha sonora da minha vida, minha paixão, né? É montar coletâneas com os Beatles. E aí tem umas variações, né? Eu vou começar a fazer uma ordem cronológica. Eu, por exemplo, a primeira coleção que eu fiz foi a coleção brasileira dos Beatles, né? Obviamente, como todo mundo. Quando eu era moleque lá, meu pai, a partir do Rubber Soul, ele começou a comprar os discos dos Beatles para mim e para o meu irmão. Mais para o meu irmão, mas o meu irmão ouvia, gastava o disco e passava para mim. Só que eu fui virando colecionador, já lá com aquela idade, fui juntando, fui vendo prazer daquela coisa de colecionar. O meu irmão, ele comprava de tudo ali, ele não era assim exatamente fixado nos Beatles, né? O fato é que eu comecei a colecionar e pensando na coleção brasileira, por exemplo,
Eu, depois de alguns anos, claro, vim a saber que os discos brasileiros, eles não eram, assim, os discos originais, principalmente os primeiros lá, até o Help, né? Que os Beatles pensavam e lançavam na Inglaterra. Esses discos ingleses passaram a sair aqui no Brasil em meados dos anos 70. Bom, nesses anos recentes, a coisa de 3, 4 anos atrás, eu fiquei pensando assim, esses meus finais de semana delirantes de Beatlemania. E a coleção dos Beatles, eles podiam ter lançado pelo menos mais 2 LPs naquele formato brasileiro, que incluíssem as faixas que ficaram faltando. Porque, gente, muita coisa não saiu naquela época no Brasil. Babies in Black, Every Little Thing, né? Foram músicas do Beatles for Sale, por exemplo, que não saíram aqui no Brasil. She's a Woman não saiu aqui no Brasil, né? Então tinham várias lacunas assim. E eu fiquei pensando, porra, podia fazer uma coleção brasileira que incluísse todas as faixas, mas para isso a gente tinha que inventar 2 discos. Eu teria que inventar 2 discos. Aí falei com o meu amigo Cláudio, lá do Nordeste, que é o cara da Vinil Digital, que é fantástico, é um artista, né? O Cláudio é fantástico. Falei, Cláudio, olha, eu tenho umas ideias aqui de uma capa de discos e tal. Você não quer fazer aí para mim, né? As capinhas, pensando num layout típico da Odeon no Brasil nos anos 60, né? Eu montei o repertório, mandei para ele a lista das músicas e ele fez. Rapaz, então a minha coleção particularíssima nacional dos Beatles, que aliás eu comprei do próprio Cláudio a coleção em CD, né, da Vinil Digital, com as capinhas sanduíche e tudo. Aí eu pedi para ele montar dois discos para mim, 2 capas, que seriam os 2 discos imaginários a mais da coleção nacional dos Beatles. E olha só o que saiu, gente. Olha, esse aqui é o primeiro que eu escolhi o título, botei o título de You Like Me Too Much. Eu me baseei na capa do compacto duplo que saiu na época, tudo. Mas o Cláudio fez lá uma arte bem diferente. Mas olha só, gente, olha só. Tudo com o selo Odeon, com todas as características, olha só, as fotos dos discos recém-lançados, entre aspas, na ocasião. Olha que barato, né? E olha só também aqui o layout do CD, né? Que o Cláudio fez também para mim. E o repertório. You like me too much, tell me what you see, till there was you, not a second time, she's a woman, I call your name, Dizzy Miss Lizzy, there's a place, Anna, Misery, Every Little Thing, Babies in Black. Que foram as músicas que saíram na ocasião, só em compacto duplo aqui no Brasil, e mais a She's a Woman, que foi lançada só em 76 aqui no Brasil. É uma coisa assim, né? Aí o segundo disco dessa série é esse aqui, Yesterday. Olha a capa. Olha, o Cláudio se baseou na capa do Beatles 65 francês. Beatles for Sale francês, né? E olha que barato que ficou, gente. Olha que barato. Contracapa, olha só. Repertório: We Can Work It Out, I've Just Seen a Face, Chains, Slow Down, Act Naturally, Bad Boy, Day Tripper, Long Tall Sally, It's Only Love, Matchbox, This Boy e Yesterday. Então, olha só que barato, que Beatle maluquice, que Beatlemania total, né? Já pensou, gente, se tivesse você pegar isso aqui num formato de vinil, capona de vinil grande? Já pensou se tivesse saído? A gente se diverte fazendo essas coisas. E olha, eu vou dizer para vocês, é uma delícia ouvir as músicas nessa sequência, porque você acaba ouvindo ali várias fases dos Beatles, né? E para terminar essa sessão de Beatlemania, de charopadas maravilhosas beatlemaníacas da minha parte, quem é que não montou o seu próprio disco Get Back? Que esse ano a gente espera que saia finalmente, oficialmente e tal. Quem é que não montou esse disco? Pois eu montei também o meu Get Back pessoal. O meu Get Back pessoal. Olha só, esse aqui fui eu mesmo que fiz.
Eu não tenho a manha que o Cláudio lá da Vinil Digital tem de fazer um trabalho profissionalíssimo. O meu trabalho é quase ali, vai. Ele ainda tem muitos resquícios de um trabalho caseiro, mas é papel de qualidade, fotográfico, belezinha e tal. Eu montei um repertório, fiquei pensando assim, bom, e se o Get Back tivesse saído com essa capa mesmo, em 1970, e se os Beatles de repente tivessem aproveitado para lançar as melhores faixas que eles ensaiaram naquele inverno londrino de 1969, né? Aí eu montei o seguinte repertório: One After 909, Don't Let Me Down, Old Broad Shoe, sim senhores, Diga Pony, I've Got a Feeling, All Things Must Pass, Let It Be, For You Blue, Two of Us, The Long and Winding Road, Teddy Boy, I'm Mine, Across the Universe e Get Back. Esse foi o repertório que eu montei. Como um detalhe, nessa coletânea eu incluí aqui All Things Must Pass, do disco All Things Must Pass mesmo, né, do George, e incluí All Bruxu, já falei, a versão normal do lado B, e Teddy Boy eu peguei a do Paul, só para poder ouvir isso nessa sequência, porque são as melhores gravações. All Things Must Pass, essa é a melhor gravação que tem. A gravação dos Beatles lá dos ensaios é sempre muito arrastada, o John e o Paul com má vontade de tocar, o próprio George assim cantando meio, né, arrastado. Aí a Teddy Boy, eu nunca gostei muito da gravação dos Beatles, acho que também tá meio assim arrastada, meio tocada com uma certa displicência. Então eu montei aqui, e as versões todas são as versões que saíram no Let It Be Naked, com exceção do Let It Be, que é a versão do single, que eu adoro, que é a que eu mais gosto. Então a gente ficou um puta de um disco de ouvir. Não que o Let It Be original não seja, claro, o Let It Be original de 70 é o melhor para mim, né? Mas fica um barato ouvir esse aqui, porque são as faixas que eles compuseram, com exceção da Across the Universe, as faixas que eles compuseram naquelas sessões, para aquelas sessões de gravação do projeto Let It Be. Então eu montei essa coletânea e é uma delícia de ouvir, é um disco maravilhoso de ouvir, até porque tem 14 faixas, né, exatamente no formato que os Beatles costumavam lançar, o número de faixas que eles costumavam lançar. Então essas foram as minhas maluquices de hoje que eu queria compartilhar com vocês. Eu volto em breve com mais um vídeo. Até lá.